Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar oficialmente a nossa aula. Eu realmente estou em férias, tirei um mês de férias para conseguir me recuperar de uma cirurgia. Na verdade, tudo atrasou e eu terminei fazendo a cirurgia na semana passada. Então, hoje está fazendo 10 dias que eu fiz essa cirurgia. Depois eu vou explicar direitinho para vocês o que eu fiz, porque foi uma coisa absolutamente genial, assim. Mas, enfim, vou dizer para vocês ao vivo quando vocês puderem me olhar. Então, começo dizendo a vocês que terão uma professora careca, primeiro de tudo. Então, riam agora para não rir depois. Segundo, quero dizer que estou muito contente de ser a professora de vocês nessa disciplina. Quero dar as boas-vindas, vocês são super bem-vindos. E nós vamos fazer de tudo durante o semestre para tornar uma disciplina super agradável. Você já tem agora, nesse exato momento, você já tem no Moodle todo o desenvolvimento, todo o cronograma da disciplina. E eu começo a mostrar para vocês agora. Antes, preciso dizer que já está lá no Moodle a sala em que nós vamos nos encontrar para ter as nossas aulas. E também o horário da nossa disciplina. O horário da nossa disciplina é de 16h30 a 19h. Para aqueles que ficar muito complicado de assistir, não se preocupem em relação a isso. As aulas todas serão gravadas e vocês terão acesso a todas elas. Em termos de avaliação, tenho a considerar dois aspectos. Primeiro, nós teríamos como uma primeira nota o seminário, e vamos ter como segunda nota um questionário. Esse questionário está todo ele desdobrado no desenvolvimento da disciplina, vocês vão ver. E não deixe para fazer depois. Vocês leram o que tinham que ler nas aulas assíncronas, imediatamente respondam, ou são 2 ou 3 perguntas bem simples, sem nenhum problema. Então, vamos lá. Aqui vocês têm, então, a saudação e tal, e tem o endereço do nosso MConf e o horário das aulas. Então, a aula de hoje, ela é uma aula de apresentação do programa, e aquilo que vocês não concordarem no programa, fiquem bem à vontade para dizer. Se vocês têm um sonho de estudar determinado autor que não apareceu no programa, vocês também podem dizer. E vamos lá, então. Então, a aula que vem, dia 27, é uma aula assíncrona. Eu estou considerando essa aula de hoje uma aula síncrona. Então, a aula que vem é uma aula assíncrona. Mandei para vocês um texto sobre o Antônio Vieira, que foi um gênio na época. Ele foi tão um gênio que as pessoas até se esquecem que ele teve uma influência decisiva num outro gênio, que foi Fernando Pessoa. Então, mandei para vocês um texto, mandei um filmezinho do Fernando Pessoa e 3 perguntas, tá? As dúvidas que vocês carregarem consigo, tragam para a próxima aula, que então vai ser uma aula assíncrona, no dia 4/7, em que a gente vai estudar o Sermão dos Bons Anos, que também coloquei ali para vocês. Então, nessa aula do dia 4, nós vamos estudar o Sermão dos Bons Anos. Na aula 18/7, eu já não estarei mais em férias, e aí a gente vai ter o primeiro seminário. O seminário é sobre o judeu. O judeu foi
um grande dramaturgo em Portugal e, sobretudo, um dramaturgo herege. Então, ele causou muito alvoroço na sua época. E acho que vale a pena a gente estudar, porque, de uma certa forma, ele está na própria evolução do teatro português. Aí vem uma aula assíncrona, que é sobre o neoclássico. E vocês sabem, o Boccaccio, que foi um dos grandes escritores, que está entre os 4 maiores sonetistas portugueses, ele também produziu uma poesia satírica e uma poesia erótica. Então, essa aula assíncrona, vocês vão dar uma olhada nesse erótico, nesse burlesco, e a gente, vocês vão responder também umas perguntinhas e nós vamos estudar. Então, em aula, o Boccaccio é clássico, que ele para poesia clássica, ele usava o pseudônimo Eumano Sadino. Em seguida, vocês têm uma outra aula assíncrona, e essa aula assíncrona é sobre o romantismo. Dou para vocês um texto muito claro sobre o que é o romantismo e faço também 3 perguntas. Em seguida, a gente vai ter então um seminário do romantismo, onde se vai estudar o Alto do Frei Luís de Souza, que é uma peça extremamente importante no romantismo português, inclusive porque ele é baseado no próprio sebastianismo, na volta do Dom Sebastião. Mas é um alto romântico. Na aula seguinte, dia 22, a gente vai ter um seminário, o romance histórico do Alexandre Herculano, e a gente vai estudar então o Eurico Presbítero. No dia 29, nós vamos ter outro seminário aí com Camilo Castelo Branco, que já tem um passo, e eu escolhi a obra que provavelmente vocês não tenham ouvido muito falar, A Brasileira de Prazins, porque já é uma obra de um pé fora do romantismo. Então, a gente tem o auge do romantismo, que corresponde ao início do romantismo, lá com o Frei Luís de Souza, com Garrett. A gente tem o Herculano, e o Herculano traz o romance histórico, é o criador do romance histórico português. Não confundir o romance histórico português com a narrativa histórica do século XX, José Saramago, por exemplo. E aí a gente vai ver isso com calma e eu vou explicar por quê. E o terceiro já é um romantismo com o pé fora dessa casinha, desse quadradinho do romantismo. Nós vamos ter uma aula assíncrona, no dia 29/10, que trata da problemática do romance realista. Não sei se vocês sabem, mas o Eça de Queiroz tem 2 romances realistas, só 2 romances realistas. E aí manda um texto pequenininho sobre isso, e umas 3 ou 2 perguntas. Na aula seguinte, então, a gente vai ter um seminário, realismo no Primo Basílio e o realismo no Crime do Padre Amaro na aula posterior. No dia 26, a gente vai ter a poesia realista do Cesário Verde. E essa poesia realista é tão importante que Cesário também foi alguém que influenciou Fernando Pessoa. Em seguida, a gente tem uma aula assíncrona, o simbolismo em Portugal, com 2 textinhos pequenos sobre o simbolismo e 2 perguntas. No dia 10, a gente tem o seminário O Simbolismo de Camilo Peçanha, e aí a gente vai estudar Clepsidra, que é uma obra bem pequenininha, poética.
No dia 17, então, a gente vai ter recuperação e substituição de avaliação. Então, eu disse para vocês, a avaliação vai ser feita em cima do seminário e em cima do questionário. Ambos têm o mesmo valor, tipo, vou ver, o seminário vale 10, o questionário vale 10. Divide por 2 e aí vocês vão ter a média. Mais simples do que isso é impossível. Bom, nas próximas aulas eu espero já conseguir conversar com vocês através da câmera, pelo menos assim uma conversa mais visível do que isso. E acho que a gente vai ter um semestre com muito trabalho, mas não vai ser nada que a gente não consiga fazer. Então, eu vou pedir para vocês que não deixem acumular lá no fim do semestre. O que acontece? O que acontece, sim, os alunos têm dito, cada professor acha que a sua disciplina é só a sua disciplina e que a gente não tem mais nada para fazer. Eu não quero que vocês pensem nisso de literatura portuguesa 2. Na verdade, eu vou estar junto o tempo inteiro, vou estar acompanhando vocês. Quero dizer para vocês que o e-mail que tem lá no portal, o e-mail dos alunos e o meu e-mail que está lá no portal, é o que eu vou usar para me corresponder com vocês. E peço que vocês não utilizem o mesmo para se corresponder comigo, para que eu tenha acesso ao que vocês vão me mandar e para que eu tenha acesso ao próprio e-mail de vocês. Então, se vocês quiserem anotar, jane.tutquian@urgs.br. A gente vai se corresponder o tempo inteiro por aí. Vou deixar com vocês um trabalho para essa semana, que é vocês começarem a pensar já e a formar os grupos dos seminários. Quanto antes vocês formarem, é mais fácil de começar a trabalhar e mais fácil de chegar no seminário, na data do seminário, já prontos. Então, peço a vocês que, por favor, já comecem a pensar e me mandem os nomes, me mandem pelo jane.tutquian@urgs. Por enquanto é isso. Nós vamos nos encontrar na outra semana. Eu vou estar aqui de plantão durante o período da aula. Vocês têm uma aula assíncrona e eu vou estar de plantão, né? E para que vocês coloquem as suas dúvidas, enfim. E quero dizer para vocês, meu telefone é 981836062. Meu telefone e meu WhatsApp. Não se constranjam de maneira nenhuma de me mandar alguma pergunta, alguma sugestão por esse número. Não tem problema. Se eu não conseguir responder na hora, eu vou responder depois. Mas eu sempre respondo e-mails e sempre respondo telefonemas e sempre respondo no WhatsApp. Então, sejam muito bem-vindos. Abraço cada um de vocês com muito entusiasmo. Acho que a gente vai ter um semestre muito bom pela frente. Um beijo.